Trauma, mais limitação, quanto mais complexo, quanto mais suspeição, quanto mais mania de ser menor, quanto mais qualquer uma outra coisa desse tipo ou de outros tipos, mais a sua vida se encolhe em relação à totalidade do que poderia ser. Seus dons diminuem, sua capacidade de comunicação se encolhe, a sua inteligência se reduz porque você nunca acha que aquilo é para você ou que você tem competência para aquilo. Isso é horrível. É horrível. Quando você tem um professor que diz que você é burro, um pai que diz que você é burro, uma mãe que diz que você é Pelo burro, amor de Deus. um irmão genial que diz que você é burro, Isso é insuportável. você vai para a vida e diz: eu sou burro e só posso fazer trabalho de burro. Tudo que te oferecem para fazer que demande mais, você diz: não, isso não é comigo, isso eu não sei, eu não consigo. E consegue, qualquer um consegue, até a inteligência artificial, quanto mais a dele. É só se aplicar, é só ser diligente, é só não ter medo, é só enfrentar, é só exercitar, é só se ativar. E para ativar tem que ter o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, tem que ter exercício, recorrência de exercício, prática de exercício, enfrentamento de medo pela prática do exercício. Aí você vai. Agora, tem gente que prefere ficar falando a história do trauma 10 anos num terapeuta. Fica lambendo o trauma. O trauma, aí é trauminha gostoso. Ai, meu trauma lindo. Aí você vai pagar uma terapia de massagem naquilo que você não quer curar, você quer ter só de novo aquela sensaçãozinha de uma dor sob controle. É a sua terapia, sem proposta, sem solução, sem desentortar o seu processo cognitivo. Que é isso que o pessoal não entende. Trauma entorta a cognição. Ninguém enxerga com clareza a partir da dor ou da inibição de um trauma. Ninguém. Entorta a cognição. A cognição tem que ser desentortada pela consciência, pela lucidez e pela confrontação da verdade, pela neutétesis, pelo enfrentamento na verdade, que mostra para o indivíduo que é um processo cognitivo limpo, sem medo, sem culpa, em paz, que é direito dele viver, assumir e praticar. Mas, se você quiser se reduzir para sempre, acalente seus traumas para o resto da vida. E aí, brother? Quais os transtornos mais comuns gerados pelo trauma, Caio? Você falou que ele entorta a cognição, mas ele gera transtornos? Todo tipo de transtorno. Só o fato de que você está diminuído é um transtorno. Imagina, eu tinha 1,80 m, agora eu já perdi 2 centímetros. Estou ficando mais baixinho. Os meus filhos: pai, você está ficando menor. Eu digo: filho, eu ainda vou encolher muito. Eu perdi 1. Ainda vou encolher muito. Baixinho. E vocês me tratem com todo amor e humanidade, porque eu ainda vou ficar bem menor. Me trate com 2 centímetros a mais, hein? Eu ainda vou perder aí mais 2. Se eu viver mais uns 20 anos, eu vou perder uns 4 ou 5. Minha avó perdeu 6, pô. Minha mãe perdeu mais de 13. Pai! O caso dela tinha um problema de postura. Sim. Não é? Que eu não tenho exatamente. O meu é desgaste mesmo. Pois bem, o que foi a pergunta que eu fiz? Porque a pessoa vai se diminuindo, né? Vai. Ela vai. Quais os transtornos que o trauma pode... É um encolhimento de todo o seu potencial. Isso. E dependendo do trauma, se ele for um trauma que se vincule muito a como a coletividade vê você, então ele praticamente te aleja para qualquer função de relação social na vida. Imagina. Meu Deus.
Aí o cara se fecha, vai se fechando, vai se isolando, vai diminuindo. E em todos os níveis das competências potenciais dele. Não dá para falar em expansão potencial, em potencial máximo, em alta performance, sem tratar as bases cognitivas traumatizadas do indivíduo. Não dá nem para começar a mexer no processo para cima se você não for nos fundamentos. O que aconteceu e como isso distorceu a sua visão de si mesmo. Como isso deturpou e entortou todo o processo cognitivo e interpretativo do indivíduo. Braulio, só temos mais 24 minutos. Existem bons traumas, Caio? A última de trauma. Bons? Para fechar. Tem trauma que é positivo, assim? Um trauma positivo, o único trauma que eu não sei exatamente se foi positivo. Só Deus sabe, né? Mas aquele de Isaac, com Abraão, aquela faca na mão, aquilo deve ter sido um negócio. Se fosse hoje em dia, o Isaac ia estar na terapia até morrer. É que há quase 4.000 anos, ou há 4.000 e poucos anos atrás, ou 4.000 anos atrás, 3.750 anos atrás... É o tempo bom. A alma humana era muito menos sensível. Menos traumatizável do que hoje. Hoje nós estamos numa fragilidade extrema. Mas assim mesmo o Novo Testamento, depois daquele episódio, só se refere à sequência patriarcal dizendo o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó. O temor de Isaac. O Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó. E a gente não pode dizer se Isaac era um cara que teria um potencial enorme e se encolheu um pouco mais, mas o fato é que de todos ali, ele é no mínimo o cara mais precavido, mais reservado e mais quieto de todos. Eu sofri traumas benéficos na vida. Alguns traumas que me trouxeram grandes benefícios. Porque o trauma pode se tornar útil se ele deixa de ser um elemento fóbico ou vergonhoso ou apavorante ou um misterioso e passa a ser algo enxergado na luz, sem medo. É o que Cristo faz, o que a cruz faz. É dizer, olha o teu trauma. Perdoados estão os pecados dos teus traumas e os traumas dos teus pecados. Perdoado tu estás. Aí quando você olha para tudo perdoado, tudo que seria um trauma se transforma em sabedoria e lição. Quando você se aproxima do trauma perdoado, o revisita perdoado na graça de Deus, show de bola. Ele se transforma em adubo, em riqueza. Foi o que eu li hoje aqui sobre Paulo. E fala aquela lista toda. Foi um trauma ser hebreu de hebreu, judeu de judeu, fariseu de fariseu, superdotado da religião, depois membro do DOI-CODE, torturador, isso e aquilo, matou gente. Então, trauma miserável, mas ele foi visitado pelo perdão. Sim. Senão ele nunca mais se recuperaria, era um cara com a tendência a se suicidar. Mas aquele que o encontrou e derramou luz sobre ele, disse, agora pois levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, porque eu vou te ensinar o quanto te importa aprender a sofrer pelo meu nome. Meu Deus do céu, essa frase é... Aí o cara é visitado com luz, amor, graça e um chamado. Quanto te importa? E um chamado para ser uma luz no planeta,
Não é entre os judeus, não é na terra. Eu vou te mostrar. Nossa, mano. E aí, isso tudo ele diz, eu considerei tudo isso como perda. E reutilizei tudo isso como refúgio para Cristo crescer em mim, para aumentar em mim, para desenvolver a salvação, a consciência em mim. Então esse é um trauma que se transforma na grandiosidade de uma revelação, porque ele foi interrompido pelo perdão. Quando o trauma é visitado pelo perdão, ele se transforma numa revelação de sabedoria para esse coração perdoado e que não tem discussão com Deus a respeito de que se Deus disse perdoado está, então está perdoado. E aí, meu irmão? Que coisa linda, que coisa maravilhosa.